Amém. Essa semana eu li, sei lá quantas vezes eu já li. Eu li de novo, a semana que passou, as Confissões de Agostinho. Não é? É tão incrível. Não é? Agostinho foi filósofo antes de se converter. Então, tudo que ele aborda de uma maneira mais profunda, complexa. Mas as Confissões, ele fala como se fosse uma oração, o livro inteiro, o que é difícil, exige uma disciplina enorme, né? E ele fala desde a infância até ser adulto. Ou seja, desde que ele é um bebê, ele pensa a respeito disso e nas suas confissões até ser adulto. É um passeio incrível. Hoje eu estava ainda sob essa lembrando esse livro, e eu escrevi assim: muitos cristãos não têm um problema de oração, mas um problema de fé. Se realmente acreditassem que poderiam falar com o próprio Deus, falariam, e falariam muito. Nosso grande problema sempre é a incredulidade. Nós acabamos de cantar um hino incrível. De manhã, quando tua face busco, te contemplo, eu te louvo, Deus, pelo que tu és, com os anjos cantam. Se o céu for de bronze, eu continuo. Ou seja, isso pode ser verdade ou não ter sido verdade. De manhã a gente pode não ter feito nada disso, e nem de noite, quando vamos dormir, tua paz ainda enche o meu peito. Às vezes nós não começamos o dia assim, e não vamos terminar o dia assim, ainda que tenhamos cantado coisas assim. Por que não? É incredulidade, não é? E escrevi mais assim em outro momento: insatisfação e foco em Cristo não coexistem. Se um deles governa meu coração, o outro necessariamente vai embora. Ou seja, a insatisfação sempre é um sinal de que eu estou cobiçando algo, que algo era mais importante para mim do que Deus, ou que eu desejo algo mais do que Deus, ou que eu e não tenho, não é? Ou que não está me dando o que eu espero. Mas a insatisfação não coexiste com um foco em Cristo, porque o foco em Cristo traz satisfação. Então, Agostinho, por exemplo, diz assim: a felicidade consiste em regozijar-se em ti, de ti e por amor a ti. Esta é a verdadeira alegria e não a outra. Então, ninguém melhor do que Agostinho lutou com toda a força espiritual, e, como eu disse, ele foi um filósofo antes, tinha uma grande capacidade mental e poética, intelectual, não é? Para ajudar as pessoas a ver a beleza de Cristo, ter satisfação em Cristo e desfrutar com alegria a plena soberania de Deus. E Agostinho diz assim: mas o que eu amo quando amo o meu Deus? Não é a doce melodia da harmonia e da canção, não é a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não o maná ou o mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que amo quando amo o meu Deus. E contudo, ao amá-lo, é certo que amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Mas estes são de uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz que não está presa a nenhum lugar, quando escuta sons que nunca morrem, quando respira a fragrância que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimento que nunca se consome pelo comer, quando se apega a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando eu amo o meu Deus. Então, quase ninguém na história sobrepuja Agostinho nisso. Você vê, ele diz: olha, eu só desfruto das coisas com alegria quando elas não são de fato a minha alegria. Como C.S. Lewis diz, quando elas me lembram, não é? Um abraço que nunca se desfaz, quando o alimento me remete para um alimento que satisfaz minha alma, que um alimento que nunca você nunca perde o interesse por ele, por comê-lo. Ele está dizendo o tempo todo quão grande, quão desejável Deus é. E ele é totalmente persuadido pelas Escrituras e pela experiência de que quem tem Deus é feliz, que é impossível ter Deus, ter Cristo, enxergar Cristo e não ser feliz, de tal maneira que
Logo no início, por exemplo, ele diz assim: fizeste-nos para ti, é o primeiro parágrafo dele, né? E nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Então ele nunca para, enquanto ele está vivo. Agostinho, quando já está velho, ele revê toda a sua obra e diz o que estava errado, o que não estava. Ele nunca para, não é? E ele quer fazer Deus conhecido e desfrutado no mundo. Ele diz: estás sempre ativo, contudo sempre tranquilo. Acumulas tudo para ti, embora não sofras necessidade de nada. Se entristece com o erro, mas não sofres dor. Podes estar irado, contudo sereno e em paz. Tuas obras são variadas, mas teu propósito é sempre o mesmo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenha perdido. Tudo é dele, né? Nunca tens necessidade, no entanto, sempre alegre em ganhar. Nunca avarento, mas requeres retorno pelas suas dádivas. Perdoas nossas dívidas, mas com isso não perdes nada. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isso a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas ai daqueles que estão silenciosos a teu respeito. Então, se alguém não ficou silencioso, é Agostinho. Não tem talvez ninguém que seja mais importante na história da igreja depois dos apóstolos. Você vê, ele é a influência de Calvino, de Lutero, e como nós meditamos na semana passada, Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Mas os demônios nunca vão se deleitar em Cristo como Agostinho. Você vê, nunca vai haver essas poderosas afeições. Como eu disse, a insatisfação em Cristo não coexistem, porque os problemas da nossa vida são sempre incredulidade a respeito de Deus. Nós podemos falar no hino que Deus é a alegria final, mas se estamos buscando a alegria final em outra coisa, é óbvio que há um problema de incredulidade em nós. Nós podemos dizer que oração é falar com Deus, mas se quando eu oro, estou tão distante quanto possível de Deus, é óbvio que o que eu falo não toca a minha vida, e a oração passa a ser algo difícil. Então, tudo que você vai abraçar depende dos desejos do teu coração. E esse é o nosso grande problema, não é? Eu lembro que certa vez eu falei a respeito disso. Eu estava dizendo que o desejo não dirige só o que você escolhe. Tudo que você fez hoje é o que você queria. Nós sempre estamos sendo dirigidos pelos nossos desejos. Quando a Bíblia diz que o homem é escravo, não quer dizer que o homem não é direcionado pelos seus desejos. O problema é que os desejos dele são escravos da corrupção, da escuridão. E ele só é capaz de desejar o pecado, né? Mas são os desejos que moldam as nossas escolhas. As escolhas nossas que nós fizemos hoje foram as escolhas dos nossos desejos, e todos os sonhos são moldados pelos nossos desejos. E quando eu estou alegre, é porque os meus desejos estão sendo cumpridos. Se os meus desejos são centrados em Deus, é por isso que há uma alegria indizível e cheia de glória, que Paulo pode dizer: tristes, mesmo em dias tristes, sempre alegres. Porque o desejo forma os momentos de uma maior alegria e da mais escura tristeza. Alguém que está muito triste, é óbvio que está relacionado aos seus desejos. É o desejo que vai fazer você sentir inveja de alguém, ou repudiar outra pessoa. É o desejo que mantém você com insônia de noite, preocupado, porque talvez um desejo teu está sendo frustrado ou não vai ser alcançado. Ou é o desejo que faz você dormir feito um anjo. Não sei porque esse anjo dorme, não sei porque as pessoas dizem isso, mas faz você dormir bem, porque ou os teus desejos estão sendo cumpridos, ou você acha que eles vão ser cumpridos. Então o desejo te deixa expectante. Você deseja fazer uma viagem, faltam poucos dias, você fica expectante, você espera. Se você desejava hoje com a igreja contemplar a glória de Cristo, você estava expectante pelo culto. Senão você não estava, você só tinha que ir ao culto.
Quando não há desejo, não há expectativa, você não fica expectante, você não fica esperançoso. É por isso que Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Há tanta beleza e afeições em nós que nós pensamos, como não será a glória? Não é? Então, o desejo às vezes faz você mais suscetível a tentações, ou faz você defende você. Se você deseja mais a Cristo, toda vez que você cede à tentação, você desejava algo mais do que Cristo. E o desejo pode te levantar por Deus e fazer você agir contra você mesmo, ou o desejo pode fazer você um amigo disposto do diabo. Tu sabe o que o diabo quer? Por exemplo, certa vez eu escrevi: toda vez que você perdoa, você decepciona o diabo. Nós sabemos o que o diabo gosta. E por que fazemos? E por que vamos naquela direção? O desejo pode fazer você celebrar e se alegrar, ou levar você ao abismo da depressão. Pode fazer você o melhor dos amigos, ou pode fazer com que você se afaste das pessoas, porque seus desejos não estão sendo definitivamente satisfeitos por elas. E o desejo pode fazer você carinhosamente editar as suas palavras para tocar nas pessoas com delicadeza, ou o desejo contrariado pode fazer você usar palavras de uma maneira mais cortante possível, não se importando com os danos que as suas palavras causam. O desejo pode fazer você disposto a dar, e o desejo pode fazer você disposto a acumular tudo que você tem. Depende do que você deseja. O desejo fará com que você se apresente ao rei, ao rei dos reis, ou fará você viver o dia conforme se você fosse o rei. Se o mundo tivesse sido criado para você, por causa de você, a história da igreja é por causa de você, as pessoas é por causa de você, ou você pode ver que tudo isso é por causa de Cristo. Depende do desejo. O desejo é o seu maior problema e é a maior bênção. Você vê, quando os desejos de Agostinho ficaram centrados em Deus, ele é uma das pessoas que mais abençoaram a igreja. Mas se você ler as confissões dele, você vê que durante muito tempo os desejos dele eram capturados por coisas totalmente opostas a Deus. Então essa é a guerra espiritual, de tal maneira que Tiago diz assim, em Tiago 4, de 1 a 4: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, é só cobiça. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo. Qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou então 1 Pedro 2,11, que diz: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dos desejos carnais, das concupiscências que combatem contra a alma. Então, é por isso que a satisfação, a insatisfação e o ser centrado em Cristo são duas coisas opostas em nossos corações. Nós não podemos dizer que nada em nossas vidas não flui dos desejos mais profundos do nosso coração. Nós não podemos dizer que o nosso maior desejo é orar e a gente não ora, ou que o nosso maior desejo é viver em paz e a gente não vive, ou que nosso maior desejo é Cristo e ao mesmo tempo sermos pessoas sem todas as coisas que acompanham o desfrute de Cristo. Então esse é o princípio bíblico. O que governa o seu coração controla o seu comportamento. Esse é o princípio bíblico. O apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo: o amor de Cristo molda o meu comportamento, minhas escolhas, molda tudo. Você vê, porque o que governa o coração controla nossas palavras, nosso comportamento. Nós não vivemos por instinto, apesar de às vezes parecer. Nós temos sido desenhados por Deus com a capacidade do desejo, para que nossos desejos
encontrassem satisfação final em tudo que ele é, e isso significa que tudo que você faz ou diz é feito ou falado pela falta de alguma coisa, não é? Porque nós somos naturalmente, então, buscadores. Só Deus não tem necessidade de nada fora dele, né? Ele é totalmente satisfeito. Deus não precisa ser um buscador assim como nós, né? Eu e vocês estamos sempre buscando algo. Estamos sempre vivendo para alguma coisa. Hoje a gente viveu para nós ou para Cristo, mas ninguém viveu para nada. Então, abaixo de tudo que a gente faz está um desejo por algo. Por baixo de tudo que a gente fala com outra pessoa está um desejo. Sempre são os desejos que estão guiando a nós. Abaixo de todo comportamento há desejos. Então, a guerra de um viver para a glória de Deus é travada aqui. Se nossos desejos não são capturados pela beleza de Cristo, nossos corações não descansam. É isso que ele estava dizendo. Nós fomos criados para ti, nossos corações não descansam enquanto não descansarem em ti. Essa é a guerra. É aqui que a direção da nossa vida será moldada, em sua vida pessoal, em momentos cruciais. Você não pode escapar de o teu desejo mais profundo ser aquilo que molda o seu comportamento, como você vai reagir. Se você lutar a batalha só de fazer as coisas certas, você não vai vencer, você vai ser infeliz. Quanto mais a pessoa simplesmente luta uma coisa só porque é certo, mas o desejo dela é oposto, é óbvio que aquilo não traz para ela essas satisfações que Agostinho está descrevendo. Então, a luta espiritual é essa mudança no centro das nossas vidas. E a gente vai pregar, por exemplo, eu vou pregar nessa noite pensando debaixo do temor dos homens ou de Deus. Algum desejo ou esse vai conduzir o que eu falo. E nós temos que saber se vamos viver para possuir alguma coisa na criação ou vamos viver para o Criador. Viver para o Criador vai nos fazer satisfeitos. Se nós vivemos para possuir uma posição, um lugar, bens, ou seja, se a gente vive para possuir algo na criação, a insatisfação é final para nós, porque nenhuma dessas coisas podem satisfazer os nossos anseios. E nós vamos viver para alcançar algum sucesso pessoal, ou vamos viver como o Criador projetou que nós vivêssemos. É sobre isso que é a vida, é sobre o que nós mais valorizamos, o que nós mais amamos, o que nós mais desejamos. Isso vai controlar nossas palavras, vai controlar como nossas palavras são ditas, para quem são ditas, como são ditas. A pergunta para nós, a cada manhã, para que um hino que nós cantamos como esse seja verdade, de manhã, quando está fácil, é o que nós queremos. E nós temos que ser honestos quando olhamos para isso. O que, se eu pudesse ter, faria eu estar pleno? Ou quem? Então é tão fácil para nós falarmos que estamos vivendo e trabalhando para Deus, quando de fato no nível da vida diária nossas vidas são muitas vezes moldadas pela busca ansiosa pelas coisas e pela frustração das pessoas, do mundo, das situações não estarem dando a nós o que os nossos desejos que não estavam centrados em Deus anseiam. Talvez o teu desejo de realizar um sonho enche a tua mente e preocupa você muito mais do que Cristo, e isso dá forma às tuas escolhas no dia. Talvez o desejo de coisas materiais deixou você vazio e endividado. Talvez o desejo de evitar fracasso, decepções, tornou você exigente, controlador, do que você jamais pensou que seria. E talvez o desejo de saúde física reduz você a corpo que fica sem autoconsciência do que é importante de verdade e te enche de medos relacionados a isso. Talvez o desejo de controle transformou você num mini-messias, não é?
todo mundo na igreja quase que fala sobre mais amor, não estava querendo dar mais amor, estava querendo ser mais amado. Quase todas as pessoas que falam em servir mais, a igreja tem que servir mais, elas não estavam querendo servir. A igreja sempre tem alguma coisa para as pessoas fazerem, não é? Você pode ver uma coisa no chão e querer tirar. Sempre tem algo para ser feito. Normalmente, quando as pessoas falam muito sobre a igreja servir, ela está achando que não está sendo servida adequadamente. Portanto, o desejo de controle nos transforma num mini Messias. O desejo de exaltar a Cristo nos transforma em servos. O desejo de conforto e facilidade faz com que nós sejamos egoístas. A nossa dificuldade, por exemplo, em dar, é sempre o que nós pensamos no que nós poderíamos ter se nós não dessemos. Talvez o desejo de ser afirmado e respeitado faz você estar numa montanha russa, porque as respostas das pessoas são muito estranhas durante o dia. Você pode ser respeitado na padaria e desrespeitado no supermercado. Você pode ser respeitado no ônibus e ser desrespeitado no trabalho. Você vira uma montanha russa, você não tem paz que realmente flui de Cristo, não é? Porque você depende de muitas respostas, e as respostas são muito diferentes, e aí nós não podemos dizer como salmista: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há nada, não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, na verdade ele tem desejos. Esse é o Salmo 73, 25, né? Ele tem desejos, só que todos eles, ele está dizendo, agora são subordinados, não é? Ao desejo que ele tem por Deus. Agora, se isso soa etéreo, impraticável, super espiritual para nós nos tornamos cínicos, o que é muito fácil hoje em dia. Nós olhamos para a verdade não, o nosso coração não está de acordo com a verdade, a gente fica cínico sobre a verdade. Olha, isso aqui, Asaf aqui está super espiritual, Agostinho está dando uma de super espiritual, não é possível que ele seja assim. Ou então você acha, quando a gente se torna cínico, que o salmista está mentindo, que ninguém pode viver assim. Isso é o que um cínico faz. Se a gente ouve o que a Bíblia diz, o que Deus nos fala, por exemplo, através de Agostinho tão docemente, e isso tudo parece uma impossibilidade moral para nós nos tornamos cínicos para com a verdade de Deus, ainda que a gente diga que a gente crê nela. Então, a razão pela qual cada um de nós foi dada uma vida e respiração é uma só. Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos criados para amá-lo e desfrutá-lo, e fomos criados para viver com a sua glória como motivador final em nossos corações. A glória de Deus ser o motivador final pela qual eu levantei hoje, pelo qual estou pregando aqui hoje, pelo qual vivi com a minha família. E é óbvio que o que Asaf está falando é a única coisa que nós podemos dizer para ser coerentes com isso. Não há nada no mundo que eu deseje além de ti. Portanto, você vê, isso já mataria nossas insatisfações. Mas o problema, como eu disse, sempre é a incredulidade. A luta diária do desejo é porque esses desejos, na grande parte das vezes, são desejos incrédulos. E o objetivo de vários sermões é fixar em nossas mentes essa verdade. A forma de combater o pecado em nossas vidas é lutar contra a inclinação à incredulidade. Há uma inclinação à incredulidade em nossos corações. Nós temos a tendência de nos afastarmos de uma confiança sincera, não é, em quem Cristo é. A Bíblia diz: Cristo é a nossa paz, Cristo é a alegria. Quem vai a Ele não tem fome. Há uma tendência das pessoas se afastarem de uma confiança sincera nisso. E é isso que faz as pessoas buscarem, apesar disso, em outras coisas, o que só está em Cristo. Então há uma tendência a nos afastarmos de uma confiança sincera em quem Cristo é, no que Ele fez por nós, em todas as sortes de bênçãos espirituais que Ele comprou para nós, e no que é garantido a nós por causa de Cristo: paz, alegria, descanso, sem sede. Nós nunca devemos perder a noção de que Jesus comprou nossa justiça, e de que toda a nossa justiça flui dele.
a justificação, uma bênção imensa para homens que estavam debaixo da condenação de Deus. Agora, nós não devemos perder a noção de que o sangue de Jesus não comprou sua justiça para nós. Comprou a paz, a alegria, a satisfação, um novo coração, novos olhos, novamente. O mesmo sangue comprou todas essas coisas. Comprou uma fé para nós crermos. Nós então o acolhemos como nossa justiça, mas acolhemos ele também como nossa alegria, nossa paz, nosso gozo. O cumprimento dessas promessas são fundamentadas na obra de Cristo, todas elas. E isso é o que nós chamamos de poder da graça de Deus. Ele não comprou só uma justiça, ele comprou uma nova natureza para nós, para mim. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é tudo o que Jesus fez para obter essas coisas para nós. É assim que nós lutamos contra o pecado. É assim que nós temos esses novos desejos implantados em nós. É assim que nós enxergamos tudo em nós que não está de acordo com Cristo, com o Evangelho, e colocando de forma positiva a nossa forma de buscar justiça e amor é lutar contra a incredulidade, é lutar contra, às vezes pior que a incredulidade, o cinismo, como eu falei. E nós somos colocados nessa luta, e a luta espiritual é uma luta de desejos concorrentes. Existe uma santidade prática sem a qual ninguém verá o Senhor. E Hebreus 12, 14 assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas, quando pensam na justificação, na eleição, eles estão pensando, a despeito de eu ser santificado ou não, eu vou ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz, não é? A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor, porque a santificação é o fruto dessas coisas que Deus operou em nós. Ele não diz, a minha graça é essa, que mesmo sem santificação você vai me ver. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz o oposto: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos vivem como se não fosse assim. Há cristãos professos que vivem vidas tão profanas que ouvirão aquelas terríveis palavras de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Porque essa pessoa aqui talvez acredite muito na graça, mas você vê, não é na graça, segundo a palavra de Deus. Aqui opera todas essas coisas aqui. Jesus comprou todas essas coisas para nós: um novo coração, uma justiça perfeita, um novo coração, enfim. Então há pessoas que frequentam a igreja que acreditam serem salvas porque uma vez oraram para receber Jesus e repetem isso culto após culto, não percebendo que a autenticidade dessa experiência é comprovada pela perseverança. Muitas pessoas pensam, se nós não perseverarmos, nós somos salvos, se somos escolhidos de Deus e fomos justificados. Não é isso que a Bíblia diz. Mateus 24, 13, Jesus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os eleitos perseveram. Quer dizer que aqueles que Deus deu um novo coração, perseveram. A Bíblia nunca disse que o Evangelho é o seguinte: se você não perseverar, você é salvo a si mesmo. Não diz isso, em nenhum lugar. Diz, aquele que perseverar até o fim. Mas por quê? Porque a graça, o Evangelho dá isso. É isso que Jesus comprou, essas bênçãos espirituais que ele opera. Você não é salvo porque você persevera, você persevera porque você é salvo. Você não é salvo porque você se santificou, você vai ser santificado porque você é salvo. Paulo diz aos crentes professos: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8, 13. Ou seja, se tudo que você tem é natural, se você só tem desejos naturais, força natural, capacidades naturais, se você é exatamente como um homem natural então você está caminhando para a morte. Não é? E isso em tempo de humanismo secular que a gente vive é terrível, porque todas as coisas são justificadas simplesmente a um nível natural. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo outro. Mas Paulo disse: se é isso só que você se não há nada sobrenatural agindo em você, então você caminha para a morte. E a gente hoje em dia pega pedaços do que Paulo diz, tipo assim: eu sou fraco. Não é? Mas Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte.
porque ele está falando sobre sua fraqueza e sobre o poder do Evangelho, sobre a força de Cristo, sobre o poder infinito de Cristo. Hoje as pessoas estão falando que o poder do Evangelho não existe. Junto com a fraqueza dela, ela anuncia a falta de poder no Evangelho. Então Paulo diz, eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não falou isso para justificar ele ser um fracasso. Não. Ele está dizendo, o Evangelho está operando em mim essas coisas. Portanto, há uma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E aprender a lutar por ela, e nela, a partir de você conhecer o que a graça é, o poder do Evangelho que opera em você. E outra coisa por que enfatizar isso é importante, é que há uma outra maneira de buscar a santificação, que é uma maneira que conduz à morte. E eu acho que isso é a maior tragédia, que eu, ou qualquer um de nós, possa ser persuadido, a partir da Escritura, de que há uma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e só para, no fim das contas, buscar isso de uma maneira que evidencia que eu nunca verei o Senhor, que me condena. As Escrituras claramente dizem que toda busca de santificação, sem que não seja pela graça, seja por alguma coisa que eu acho que eu posso ter, minhas capacidades, meu esforço, só aumenta a minha distância da verdade. O legalismo é um impedimento, na verdade, para aquilo que a santificação, por fim, faz. Você vê, são os nossos desejos que são alterados para nos levar nessa direção. O que controla nossos desejos vai controlar nosso comportamento e as nossas escolhas. Então, os apóstolos nos alertam contra servir a Deus de qualquer outra forma que não seja pela fé na graça capacitadora que flui da cruz. Por exemplo, Pedro diz assim, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Ele nunca faz, se alguém serve, faça em sua própria força. Não, se eu não entender que a graça opera todas essas coisas em mim, de tal maneira que toda a glória é de Deus, está operando as afeições, e é óbvio que se eu tenho esses desejos, isso vai controlar as minhas escolhas, vai controlar as minhas palavras, vai controlar os meus pensamentos, não é? Como nós cantamos de manhã, quando tua face busca, à noite. O que está controlando os meus pensamentos é porque isso controlou os meus desejos. E Paulo diz assim, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Romanos 15, 18, conforme 1 Coríntios 15, 10. Então, momento após momento, a graça chega para nós e chega para nos capacitar a fazer tudo aquilo que honra a Deus. Paulo diz assim em 2 Coríntios 9, 8, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, a luta pela vida frutífera é a luta de desfrutar tudo que Cristo é a luta do desejo transformado, e é assim que nós somos transformados de glória em glória, crendo realmente no poder infinito da graça de Deus. A outra razão é que eu anseio que Deus seja glorificado, e nessa busca por santidade e amor, eu sei que só o poder de Deus pode fazer Deus ser glorificado na minha vida. E a menos que a minha busca seja habilitada pela fé nas promessas infalíveis do Evangelho, Deus não é glorificado no meu dia bom nem no meu dia mau, nem quando eu tenho muito, nem quando eu tenho pouco. Deus nunca é glorificado sem essas paixões e afeições em nosso coração. E o Deus que revelou a si mesmo, mas plenamente em Cristo, que foi crucificado por nossos pecados, ressuscitou, é assim que Deus é revelado da maior maneira no mundo, é glorificado quando realmente fica evidente que os nossos corações, nossas afeições foram capturadas por aquilo que as afeições e o coração de Deus está sobre Cristo, né? E Deus é honrado quando somos humilhados por nossa fraqueza, mas quando a força de Cristo nos supre. Porque dizer eu sou fraco só para mostrar, justificar o meu fracasso,
não glorifica o Calvário, não é? Mas quando Paulo diz, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, Jesus é totalmente glorificado. Paulo está dizendo, é evidente que eu não posso lidar com esse espinho, é evidente que o poder de Cristo em mim pode lidar com isso. E Romanos 4, 20 e 21 diz, mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. É a única maneira. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, a menos que aprendamos a como viver pela fé nessa graça capacitadora que gera todas essas coisas em nós, nós podemos realizar práticas religiosas notáveis, mas Deus não recebe nenhuma glória. E essa é a maneira exatamente oposta de eu estar sendo conduzido para contemplar Deus um dia. Ele é glorificado quando o poder para ser santo é proveniente de uma fé humilde, confiando totalmente no que o Evangelho traz para nós. Então nós nunca usamos a graça para negar o poder, não é? Porque a graça é o poder de Deus em nós. Lutero disse assim, a fé honra aquele que é o objeto da confiança com o mais reverente e alto respeito, uma vez que o considera verdadeiro e digno de confiança. Ou seja, se eu confio em Deus assim, Ele recebe toda a glória, porque Ele é o doador de tudo na minha vida. Então, o nosso desejo é que a gente aprenda a viver de uma maneira que honre Deus. Você vê, não há como viver de uma maneira que Deus seja honrado se os nossos desejos não estão centrados nele. Isso significa viver pela fé nessa graça capacitadora. Sem isso nós temos insatisfação. E a insatisfação sempre nos mostra que o nosso desejo é cobiça. Então, esse é um pecado raiz em nossos corações. Os 10 mandamentos falam explicitamente para nós assim, em Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Existe uma boa pista para o seu significado em 1 Timóteo 6, 5 e 6, fala assim, homem cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é a vida diante de Deus, com contentamento, com satisfação. Então, a palavra cobiça não é usada no texto de Paulo aqui, mas explica perfeitamente o que é. Quando o versículo 5 diz que alguns estão tratando a piedade como uma fonte de lucro, é óbvio que essa visão de lucro não é daqueles desejos centrados em Deus. Paulo responde no versículo 6, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Isso nos dá uma chave assim para essa definição de cobiça. Cobiçar é desejar qualquer coisa que faz você perder seu contentamento em Deus. Se alguma coisa faz eu não estar contente, desfrutando Cristo, aquilo é um desejo, é uma cobiça, é pecado. Porque o oposto da cobiça é contentamento em Deus, satisfação em Deus. Quando o contentamento em Deus diminui, a cobiça pelo lucro aparece. É por isso que ele está falando de homens que pensaram que a piedade era fonte de lucro. Você vê, essa pessoa perdeu o contentamento em Deus e pensou que a piedade, ou seja, de alguma maneira viver para Deus, ia trazer outras coisas que ele desejava. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3,5 que a cobiça é idolatria. Paulo sempre fala que a cobiça, ou seja, algo que eu tenho que ter para ser feliz, que tem que ter para ter paz, tem que ter, é idolatria. Não é? Ele diz assim, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é idolatria. A idolatria é o que alguma coisa está roubando o contentamento que eu devia ter em Deus, né? E alguma coisa está sendo pão, a água, né, na minha vida. E então a cobiça é desejar tanto algo que você perde a sua alegria em Deus, ou você se alegrar tanto em alguma coisa que aquilo faz você não ter
a sua alegria em Deus, ou é perder o contentamento em Deus, de forma que você comece a procurar o contentamento em outras coisas. A alegria, o gozo, o descanso. Então, você considerou alguma vez que os 10 mandamentos começam e terminam da mesma forma? Assim, começa com dizendo que não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. E Êxodo 20, 17 diz, não cobiçarás. É a mesma coisa, dita de maneira diferente. Eles são quase equivalentes. Cobiçar é desejar alguma coisa que não é Deus para nos satisfazer. Essa foi a luta de Agostinho. Você vê que tem uma frase famosa que ele diz assim, ele diz que era completamente dominado por paixões sexuais. Então ele diz que às vezes ele pedia a Deus, Deus, me faça puro, mas não agora. Não agora, depois. Isso é o Agostinho que ainda tinha desejos, você vê que estavam muito além do que ele estava descrevendo para nós. Então, cobiçar é desejar qualquer outra coisa que não Deus, de uma forma que revele uma perda de contentamento em Deus e de uma satisfação em Deus. Eu tenho menos alegria em Deus, eu não tenho paz em Deus, eu não tenho gozo em Deus por causa dessa coisa que eu não tenho. Ou desejar algo que também tire. Por que você está desanimado? Porque aconteceu isso. Então, você vê, se aquelas coisas tiraram a minha alegria em Deus, então aquelas coisas são cobiça. Cobiça é um coração dividido entre dois deuses. É por isso que Paulo diz que ela é idolatria. Em 1 Timóteo 6:12, Paulo está tentando persuadir e capacitar as pessoas para não serem cobiçosos, não terem desejos desordenados, ou seja, que eles estejam focados em Cristo. E ele dá razões para isso, nos versos de 6 a 10, ele diz assim, de fato a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, quando ele chega no 11, ele diz a Timóteo para ele fugir disso, do amor ao dinheiro e do desejo de ser rico. Ele diz, homem de Deus, foge dessas coisas. Em vez de ceder à cobiça, ele continua, segue a justiça, Paulo diz, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E dessa lista ele pega a fé para colocar uma atenção especial sobre ela e diz assim, combata o bom combate da fé. Então, o que é combater o bom combate da fé? Combater o bom combate da fé em essência, é fugir de todos os outros desejos e abraçar a verdade de que Deus é a satisfação para a qual os meus anseios foram criados e existem. Em outras palavras, a luta contra a cobiça é a luta contra a fé. A luta contra a insatisfação é a luta da fé, é o bom combate da fé. A luta para estar satisfeito é o combate da fé. Não existe, essas duas coisas não podem, você vê, conviver, uma come a outra. Então, quando você pensa sobre o assunto, é exatamente nisso que a definição de cobiça implica. É desejar tanto algo que vale a pena perder a comunhão com Deus para ter aquilo. É desejar tanto falar de alguém que vale a pena desagradar a Deus para fazer aquilo. É desejar tanto ganhar dinheiro que vale a pena as minhas afeições vão se esfriar em respeito de Deus, ou eu vou desobedecê-lo para ir naquela direção, ou é perder seu contentamento em Deus de forma que você começa a procurar satisfação em outros lugares, de tal maneira que quando você não tem aquilo, ou você perde o que você já tinha, você não está mais satisfeito. Mas esse contentamento em Deus é exatamente o que a fé é. O que é fé? Fé é ter um coração satisfeito em Deus. Por isso que eu comecei dizendo, a insatisfação e ser sentado em Cristo são duas coisas opostas. Jesus disse assim em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você vê que ele diz, quem crê não tem sede. Eu sei que a gente tem
A gente confia tanto em nossos corações na palavra de Deus que a gente às vezes olha para textos assim, quem está dizendo é o próprio Jesus e diz: não, eu creio, mas eu tenho sede. Mas isso é chamado de mentiroso, porque você vê que Jesus não disse que quem crê como bônus recebe que ele não tem sede. Quem crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque são coisas sinônimas. Crer nele é estar satisfeito nele, porque senão nós não abraçamos ele pelo que ele é. Em outras palavras, crer em Jesus significa experimentar ele como satisfação. É o que nós não fazíamos. Nós experimentávamos o pecado como satisfação, mas Jesus não podia ser nossa satisfação, não podia ser objeto dos nossos desejos. Em outras palavras, então, crer em Jesus significa experimentar como satisfação da sede da minha alma e da fome do meu coração, de tal maneira que ele é o pão para a fome do meu coração e ele é a água para a sede da minha alma. Fé, então, é a experiência de estar satisfeito em Cristo. É a experiência de ter alegria em Cristo, de ter gozo em Cristo. Ou nós temos idolatria, nós vamos tentar tirar essas coisas de outras coisas, que não é Cristo, ou pessoas. Então, fé em Cristo é realmente acreditar e continuar acreditando que Ele atenderá a todas as nossas necessidades e nós vamos ficar sempre satisfeitos, ainda que nós tenhamos o mínimo no mundo, como Paulo reduziu aqui, a ponto de dizer: se você tem o que comer, o que vestir, esteja satisfeito. Então, Paulo está sempre levando as pessoas a um caminho da santificação, baseado no poder infinito da graça de Deus que opera em nós, o que nos afasta de todo o legalismo, mas ao mesmo tempo nos capacita realmente a viver para Deus, para a glória de Cristo, por causa dos nossos desejos centrados nele, nossas afeições. Então Paulo disse que esse não era apenas uma luta a ser travada, ele fala para Timóteo que esse é o bom combate da fé. É onde nossos corações estão, onde nossos desejos estão, onde nossa satisfação está. Esse é o combate. Então ele diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Mas para isso ser verdade, há um segredo para nós aprendermos, não é? Então Paulo diz assim em Filipenses 4, 11 e 12: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, 11 e 12, né? A força do testemunho de Paulo então aqui fica mais evidente se a gente vê aonde ele estava e por que ele escreveu para os filipenses. A razão da carta aos filipenses nos mostra algo importante, porque estava escrevendo esses 4 capítulos, né? Na verdade ele não escreveu em capítulos, ele estava escrevendo para agradecer que aquela igreja mandou recursos financeiros para ele. Procurou ele, demorou a achar o que tinha acontecido com Paulo, onde ele estava, até achar ele na situação que ele estava, e mandou então recursos financeiros, e ele queria agradecer pela generosidade financeira da igreja dos filipenses. Mas Paulo havia sido criticado muitas vezes. Os opositores de Paulo, várias vezes, diziam que ele se interessava pelo dinheiro e não pela vida das pessoas. Você vê que esse tipo de acusação, ele não está ligado exatamente ao que as pessoas pensam hoje, porque hoje a gente pensa assim: o problema é a teologia da prosperidade, não é? Então agora as pessoas ficaram com dificuldade com essa coisa de dinheiro. Mentira, não é? As pessoas acusavam Paulo em 1 Coríntios 9, 4, 18, 2 Coríntios 11, 7 a 12, 12, 14, 18, 1 Tessalonicenses 2, de 5, 9, Atos 20, 33, acusavam Paulo de querer dinheiro. Então, você vê que, na verdade, a teologia da prosperidade, ela não criou nada, ela só mostra uma realidade. As pessoas sempre, por causa da cobiça, têm uma dificuldade em, com o seu dinheiro, servir a Deus. A teologia da prosperidade, ela só prova isso. Quando a igreja prometeu mais dinheiro, as pessoas não têm dificuldade de dar dinheiro, porque ela dá dinheiro porque vai ganhar mais dinheiro. Quando ela só tem que contribuir sem pensar em ganhar mais dinheiro, ela tem dificuldade.
Então, acusavam Paulo disso. Então, ele está arredio quanto a escrever uma carta agradecendo pelo dinheiro que foi enviado, porque ele está exatamente está diante dessa situação. Ele ficou todo contente porque a gente mandou o dinheiro. Como é que ele não queria dar com nenhuma impressão de que ele estava ansioso para receber mais deles. Ele queria agradecer, mas queria dizer para eles: olha, eu aprendi a estar satisfeito. Eu fico extremamente feliz por vocês terem um coração generoso, mas eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu não dependo desses recursos para... Então, por 2 vezes ele diz obrigado na carta, mas ele sempre diz isso. Mas isso não quer dizer que isso que é a minha satisfação. Então ele diz assim, Filipenses 4, 10, 11, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o cuidado financeiro que eles mandaram para ele. Digo isso não por causa da minha pobreza, ou seja, a minha alegria não é porque o dinheiro de vocês supriu a minha pobreza. Eu fico feliz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Digo isso não por causa da pobreza. Em outras palavras, a minha alegria pela doação de vocês, por vocês terem me encontrado e terem me enviado esses recursos financeiros, não é porque eu perdi o meu contentamento em Cristo, porque eu estou nessa situação, ou estava nessa situação. Não. Pelo contrário, aí ele diz: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Tanto sei ter muito como passar fome. Para desviar as críticas de que ele seja cobiçoso das doações, ele diz que a sua gratidão pela doação não vem do descontentamento. Ele não está agradecendo e feliz porque ele estava descontente da situação que ele estava antes. Ele faz a mesma coisa no parágrafo seguinte, em Filipenses 4, 15, 16. Ele elogia os filipenses por ser a única igreja que lhe enviou apoio financeiro. Ele elogia eles. Ele diz assim: e sabeis também vós, ó filipenses, que nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto do aumento do vosso crédito. O que me alegra é saber que o coração de vocês não realmente está capturado pelos desejos certos. Aqui novamente ele diz obrigado, não é? Mas você vê que aqui ele ainda não que eu procure o donativo. Eu não estou dizendo que vocês foram a única igreja que enviou esses recursos porque eu quero que vocês enviem recursos. Ele desvia a acusação de cobiça e diz: estou feliz por vocês me apoiarem, mas não interpretem mal, não é? Se parece que eu estou procurando pelo donativo de vocês. Ele diz isso, sim, textualmente. Só que dessa vez, ao invés de dizer que ele aprendeu a estar contente sem os donativos, ele aprendeu a estar contente passando fome ou tendo comida, ou, como ele disse no verso 11 e 12, ele diz que a causa da alegria dele é o benefício deles. Ele diz: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que me interessa é saber que vocês têm um coração capturado pelas coisas certas. Eles são os mais ricos pela sua generosidade, não Paulo, não é? Assim, após a primeira expressão de agradecimento, ele diz: não me entendam mal, eu não estou descontente. Lá em Filipenses 4:11, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a viver, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a ser honrado, desonrado. Esse é o contexto, você vê, é o contexto. Ele escreveu a carta para agradecer a eles, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: eu estou feliz porque o coração de vocês agora evidencia, está capturado pela coisa certa. E depois da sua segunda expressão de agradecimento, ele diz: não me entendam mal, porque ele agradece de novo e diz que ela é a única igreja dos filipenses que fez isso. Não me entendam mal, o que realmente busco é que vocês sejam abençoados. Filipenses 4:17. Em outra versão,
não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Isso mostra que o amor é o outro lado do contentamento, né? O amor, 1 Coríntios 13:5 diz, não procura o seu próprio interesse. Paulo estava contente com os recursos que chegaram, porque isso mostrava algo maravilhoso no coração dos filipenses, mais do que as necessidades dele que foram supridas. Isso é que Paulo estava fazendo, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, de onde vem esse impulso de amor em Paulo? Vem do contentamento. Se ele tivesse descontente, se ele tivesse insatisfeito, então o amor dele viria só do interesse, porque aquelas pessoas mandaram recurso, você vê? Mas ele diz, não, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu estava contente antes do dinheiro chegar, e estou contente, mas agora eu estou contente por causa do coração de vocês. Portanto, o que eu procuro, ele diz, não é o donativo, a oferta, que vem a mim quando eu recebo, mas o benefício que vem a vocês ao terem um coração que buscaram dar. Então, o contentamento é a causa do amor de Paulo. Ele estava contente antes, preso, sem recursos, e estava contente agora, preso ainda, chegou recursos. O contentamento dele, a alegria dele em Cristo era suficiente, o prazer, o gozo. E de onde esse contentamento vinha? O versículo 13 dá a resposta, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder da graça de Deus. Você vê, crer em Cristo e contentamento são, fé nele e contentamento são sinônimos, e é disso que flui todas as outras ações da nossa vida. A provisão da graça diária de Deus capacita Paulo a passar o quê? Fartura ou fome, a prosperar ou a sofrer desonra, a ter abundância ou necessidade. Ele diz, tudo posso. E aqui ele está dizendo simplesmente tudo, não apenas as coisas mais fáceis, não apenas as coisas que estão de acordo com o meu temperamento, ou que se ajustam ao meu jeito de ser. Tudo significa, por Cristo, eu posso ter fome, sofrer, passar necessidade, pelo poder da graça de Deus em mim, pela alegria, pelo deleite, pelo gozo em Cristo, eu estou capacitado. Isso coloca a maravilhosa promessa do versículo 19 na luz certa para nós. Quantas vezes esse verso é usado errado? Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você vê, quem tem Cristo nunca vai estar sem estar suprido. O que ele está dizendo? Cada uma das vossas necessidades, significa a luz de Filipenses 4,14, tudo o que você precisar para estar contente em Deus e glorificá-lo, você sempre vai ter. Ele vai sempre suprir toda a necessidade que você tem de viver para a glória dele. É o que ele fez comigo nesses anos preso, quando eu passei frio, quando eu passei fome e desonra. Então o amor de Paulo pelos filipenses fluiu do seu contentamento em Deus. Paulo era tão contente em Deus que ao receber dinheiro ele podia se alegrar com o coração dos filipenses que não amavam o dinheiro como o resto do mundo. E seu contentamento fluiu da sua fé na capacitação da graça de Deus, que dá a provisão infalível para a satisfação dos nossos corações. Então é óbvio que a cobiça é exatamente o oposto da fé. Não é? Porque a cobiça é a perda. Se Paulo preso perdesse o contentamento em Cristo, a alegria, é óbvio que ele cobiçava a liberdade. Se quando ele estava passando necessidade, ele perdesse a alegria em Cristo, é óbvio que ele cobiçava o dinheiro. Não é? Então é a perda do contentamento em Cristo, de modo que nós começamos a almejar outras coisas para satisfazer o desejo dos nossos corações. É quando nós estamos exatamente na situação oposta à de Agostinho. Nossos corações foram criados para ti, e eles não encontrarão descanso enquanto não descansarem em ti. É nós não acreditarmos de fato nisso. E não há dúvida de que a luta contra a cobiça é o que Paulo chamou o combate da fé. Por que da fé? Porque é a luta contra a incredulidade. A incredulidade que Jesus não é água, não é pão, não é a satisfação. E sempre que a gente sentir a menor elevação da cobiça em nossos corações, nós sabemos que nós temos um problema de incredulidade e nós estamos desonrando e não glorificando a Cristo, dizendo exatamente que Ele não é satisfatório. Não é?
E nós temos então que, quando sentir uma pontada de descontentamento, nós sabemos que aquela é a pontada da cobiça, e nós fomos chamados para mortificar essas coisas. Nós não alimentamos, nós não cuidamos dela, nós não acariciamos, nós usamos as armas que nos foram dadas, a palavra de Deus. Então Paulo viu claramente que a principal combustível para a fé é a palavra de Deus. Para a fé, para a satisfação em Deus. É mais fácil acreditar nisso em hinos do que na vida. Como nós cantamos de manhã, quando tua face busco, ainda que o céu se transforme em bronze, está de acordo. Então você vê a promessa: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, sempre. Então, quando a cobiça começa a se levantar com a sua cabeça gananciosa, quando uma insatisfação começa a se levantar em nosso coração, nós pegamos a palavra de Deus e pregamos para nós mesmos. Nós precisamos ouvir o que Deus diz, precisamos ouvir as suas advertências sobre o que acontece com os cobiçosos, e como é sério para Deus cobiçar, a ponto de 2 vezes nos seus 10 mandamentos, de uma forma diferente, isso aparecer. E precisamos ouvir as suas promessas de graça capacitadora, porque é isso que Paulo está dizendo, que tudo isso era real, porque ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Ou seja, Cristo produzia a satisfação em Cristo. Então, você deve considerar as advertências bíblicas contra a cobiça. E toda insatisfação é um sinal de cobiça, é um problema de fé, é um problema de incredulidade. Então, a cobiça nunca traz satisfação. Ou você acredita nisso, ou é uma luta perdida. Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 5:10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isso é vaidade. A palavra de Deus vai dizer para nós de novo, que nada nesse mundo pode nos satisfazer. Se acreditarmos em Deus, nós nos afastaremos do amor ao dinheiro, porque o dinheiro é o que mais promete satisfação, controle. A Bíblia diz, é um beco sem saída. Se você não luta contra isso, se você deixa essas coisas crescerem na sua vida, você abraçou a cobiça. Jesus diz assim em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Ou seja, qualquer coisa que tira a tua alegria em mim, tua satisfação em mim, teu deleite em mim. Pode ser que coisas, relacionamentos. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei ser desonrado. Ou seja, as pessoas não estavam tratando ele com honra, o mundo dele, a cultura dele, nem os judeus nem os romanos, nem os judeus nem os gentios, não estavam tratando ele com honra. Mas se ele cobiçasse honra, então ele ficaria insatisfeito. Ele diz: eu aprendi a ser honrado e desonrado. Então Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Se fosse o caso da palavra do Senhor precisar de confirmação, aqui não é nem Jesus usando outra pessoa, Jesus está dizendo diretamente, né? Há pessoas ricas e miseráveis o suficiente no nosso mundo. Nosso mundo é o mundo mais rico que já existiu. Nós temos mais conforto do que qualquer outra geração. Nós vivemos mais do que qualquer outra geração. Nós temos remédios mais do que qualquer outra geração. Nós temos entretenimento mais do que qualquer outra geração. No entanto, as pessoas só falam em tristeza, depressão, morte, suicídio. Isso pode ser espantoso para algumas pessoas, as pessoas pensarem numa epidemia global de problemas bioquímicos, mas o que na verdade é que quanto mais uma cultura tem tudo, mais é desesperador o seu horror, a sua tristeza, a sua falta de esperança, o seu não preparo para morrer, porque você vê o que mais a gente vai poder ter. Então é óbvio que quanto mais as pessoas avançam para o mais conforto, mais essa evidência de que nossos corações foram criados para Deus e não encontram descanso, a não ser quando encontram descanso em Deus, fica mais evidente e o desespero aumenta. Então você vai ver que há pessoas, eu estava vendo de um lugar na Califórnia riquíssimo, onde tem
Muitas pessoas se suicidam pulando uma ponte lá, mas só tem gente rica naquele lugar. Aí você pensa, está vendo? O problema é as pessoas com muito dinheiro não têm o que fazer, vivem aí no Vale do Silício, mas tem uma ponte no Brooklyn, em Nova York, só tem pobre, e também se suicida um monte de gente lá. Ou seja, o problema não é a ponte, não é a pobreza, nem a riqueza. Os homens não têm explicação. Por que lá na Califórnia, nos lugares mais ricos do mundo, as pessoas estão pulando da ponte? Por que as pessoas no Brooklyn, pobres, estavam pulando da ponte? É a mesma razão. Não é? A cobiça não acaba quando chega lá. O desejo de obter satisfação naquilo que não é Deus fica lá. Isso sufoca a nossa vida espiritual. Jesus, quando conta a sua parábola dos solos, o que nós estamos fazendo hoje? Jogando sementes. Jesus diz assim em Marcos 4, de 1 a 20, né? Mas ele diz assim: caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Ou seja, você ouve essas verdades, mas alguma coisa sufoca isso nunca cresce, nunca se transforma em vida. Aí Jesus vai explicar o que é o espinho que sufoca. Ele diz assim no versículo 19: os cuidados do mundo e a fascinação pelo dinheiro e as demais ambições. Ele diz: é impossível o evangelho prosperar num coração que cobiça prospera. Come. O cara pode ouvir sempre, sementes estão sendo jogadas. Ele diz: olha, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições são os espinhos que sufocam. A palavra não pode crescer, não pode dar fruto. A cobiça é o desejo de outras coisas em concorrência com a palavra de Deus. Você vê, você não pode ter cobiça e a palavra de Deus prosperando em você ao mesmo tempo. Você não pode ter a verdade te santificando enquanto teu coração tem cobiça, porque Jesus disse que o coração assim sufoca isso. Então a verdadeira batalha se trava quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é pregada numa noite como essa. O desejo de outras coisas, o desejo pelo dinheiro e as demais ambições, cobiças, pode ser tão forte que os princípios de vida espiritual sejam totalmente sufocados. Esse é um alerta tão terrível, vindo dos lábios do próprio Jesus, explicando como nossos corações funcionam. E para encerrar aqui, o nosso tempo acabou, não é? A cobiça nos leva a muitos outros pecados. Não é? Você vê a insatisfação dos nossos corações, nós somos guiados por desejos. Se nós não encontramos satisfação em Cristo, nós vamos buscar nos satisfazer em alguma coisa. É impossível. Nós fomos feitos para encontrar descanso em alguma coisa. E nossos corações, por causa dos desejos, são buscadores. Eles não vão parar de buscar quando eles não encontram satisfação em Cristo. Eles vão buscar a satisfação em outro lugar. É inevitável. Então Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Mas ele quer dizer que o tipo de coração que encontra contentamento no dinheiro e não em Deus é o tipo de coração que produz todas as outras coisas. Porque é a cobiça reinando no lugar da fé. Então Tiago dá aquele exemplo que a gente viu: vocês cobiçam e não conseguem obter, assim vocês lutam e promovem guerra, e quando conseguem, vocês não têm nada, não funciona. Em outras palavras, se estivéssemos contentes como Paulo em tempos difíceis e em tempos fáceis, nós não seríamos levados a guerrear. Nós nunca estamos guerreando por causa de Deus, não é? Nossas guerras sempre têm a ver com satisfazer desejos que não são satisfeitos em Cristo. A cobiça é um terreno fértil para milhares de outros pecados. Pense em todos os pecados que Tiago está dizendo: vocês guerreiam, se devoram, porque vocês cobiçam e nada tendes. Ele às vezes chama de desejos desordenados. Isso aumenta o alerta para fugir. Quando você sente isso no seu coração, todas as luzes vermelhas devem acender. Só a luta pelo contentamento em Deus pode resolver todas essas coisas. Você não vai resolver os problemas das guerras, pelejas entre vós, como ele está dizendo, tentando alguma estratégia de relacionamento. Isso não funciona. Não é? E a cobiça desaponta quanto você mais precisa de ajuda. Ela desaponta você na hora da morte. Em 1 Timóteo 6,7, Paulo diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem vamos levar coisa nenhuma daqui. Ou seja, na maior crise da vida, quando você estiver morrendo, você vai estar sem nada,
Paulo diz. Ou o problema vai ser resolvido e você vai encontrar descanso em Cristo, paz, gozo, alegria, ou na crise inevitável maior da sua vida, você não vai ter paz, nem gozo, nem alegria em Cristo. Porque um dia nós não vamos ter uma sensação de que vamos estar morrendo ou doentes, nós vamos estar morrendo de verdade. Paulo está dizendo, você não vai levar nada que a cobiça diz que vai te dar alguma coisa. Só Cristo que dá é que pode continuar te dando. Não é? Quando você morre, todas as coisas vão voar para longe. Ou seja, tudo vai ser desapontamento. Na melhor das hipóteses, os seus amigos essas coisas vão parecer ser seus amigos nos melhores momentos, nem sempre. E você vai chegar na eternidade sem nada. Você não pode encontrar uma alegria em Cristo na eternidade, uma paz em Cristo na eternidade, um gozo em Cristo na eternidade. Nós ressuscitamos como morremos, queridos. A morte não nos muda. Algumas pessoas na igreja, incrivelmente, acham que a morte vai mudá-los. Nós não vamos ser regenerados quando morrermos. Nós vamos receber um novo corpo, mas é o mesmo coração. Não é? Nós somos uma nova criatura já. A morte não vai fazer eu amar a Cristo. A morte não vai fazer eu me deleitar em Cristo. Nós vamos ressuscitar. Se nós amávamos coisas que não é Cristo, nós vamos ressuscitar desse jeito. Se você caísse morto agora, você levaria consigo uma carga de prazer em Deus, ou você ficaria com um buraco no peito, porque todas as coisas que você desejava grandemente fazem parte desse mundo, que é exatamente o que a morte tira. Então a cobiça desaponta justamente quando você mais precisar de ajuda, quando você estiver diante da maior luta da vida, que é a morte. Mas esse não é o fim. Paulo diz em 1 Timóteo 6,9: os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências, insensatos desejos, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Você vê, não acaba aí. No final, a cobiça destrói a alma no inferno. A insatisfação vai comer o homem como um verme que nunca morre. Um coração sem nenhuma alegria, sem nenhum gozo, sem nenhuma paz, sem nenhuma satisfação. A razão pela qual é evidente que isso aqui não fala sobre algo temporário é o verso 12, ele diz assim: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e da qual fizeste boa confissão. O que está em jogo, Paulo diz, quando nossos corações se deleitam ou não em Cristo, são comidos pela cobiça ou encontram prazer em Cristo, é a vida eterna. Não é? O que está em jogo ao fugir da cobiça, por isso que esse é o bom combate da fé. Assim, quando Paulo diz em 1 Timóteo 6,9 que o desejo de ser rico afoga os homens na ruína, ele não está falando da ruína financeira. Ou no versículo 10, no final, ele diz: alguns dessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Acho que claramente Deus nos mostra não só o grande problema do coração do homem, mas como a graça de Deus é totalmente suficiente. Nós devemos orar como o salmista, no capítulo 119 de Salmo, verso 36, que ele ora assim: Senhor, inclina o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. É uma oração maravilhosa, ou seja, conceda-me o poder da graça, da forte influência, toda poderosa, da graça no meu coração, para que o meu apetite pelo seu Filho seja verdadeiro, contínuo, e esse apetite vai quebrar os apetites por todas as outras coisas que buscavam satisfação em algo que não é o seu Filho. E nós vamos poder dizer junto com Agostinho: nossos corações foram feitos para ti e eles não vão encontrar descanso enquanto não descansarem em ti. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you weary one, and I will give you rest.
come